Meus irmãos, a Bíblia quer nos ensinar hoje, e por intermédio do apóstolo Paulo, algo muito importante para a nossa vida, que é para que nós permaneçamos firmes diante dos momentos de dificuldade. Então convido você neste domingo, dia do Senhor, a abrir o coração para compreender esta palavra. Mas antes de iniciarmos essa meditação, eu convido você a pegar a sua Bíblia e também, no dia de hoje, vá ao santo sacrifício da missa. Lá você vai se alimentar do pão da palavra e do pão da Eucaristia. Mas antes disso, vamos rezar, vamos clamar o poder do Espírito Santo sobre nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai, que neste domingo, dia do Senhor, derrama sobre nós o poder do Teu Espírito. E dai-nos, Senhor, sermos iluminados para compreender a Tua palavra. Que Nossa Senhora e São José possam interceder por nós neste dia e que nós possamos compreender o poder da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O texto que escolhi para a reflexão de hoje é retirado da segunda leitura da liturgia da missa, que é a segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos do 14 ao capítulo 4, versículo 2. E aqui a grande ideia dessa passagem é que o apóstolo Paulo ele está advertindo Timóteo para que ele permaneça firme diante dos momentos de dificuldade, dos momentos difíceis que surgirão, principalmente no fim dos tempos. Então, meu irmão, a Bíblia quer nos ensinar, através do apóstolo Paulo, para que nós permaneçamos firmes diante de qualquer situação. Agora, vamos para o texto. O versículo 14, Paulo já começa a advertir Timóteo da seguinte forma: Tu, porém, permanece firme naquilo que aprendestes e aceitastes como certo. Tu sabeis de quem o aprendeste. Vamos lá. Para a gente entender isso aqui, nós precisamos voltar a alguns versículos. A partir do versículo 1 deste capítulo, do capítulo 3. Então eu convido você aí pegar a sua Bíblia para acompanhar o texto. O primeiro versículo vai dizer o seguinte: Sabei, porém, o seguinte: nos últimos dias sobrevirão momentos difíceis. Primeiramente, o apóstolo Paulo, ele quer advertir Timóteo dos últimos tempos na qual irá surgir momentos de dificuldade, momentos de difíceis de compreensão, na qual muitos homens deixarão de viver a fé. Agora, quando nós pegamos dos versículos 2 ao versículo 5, nós vamos ver uma lista de coisas, de situações humanas, na qual os homens estão se afastando naquela época e no fim dos tempos vai acontecer mais ainda. Por quê? Porque se nós pegarmos a partir do versículo 2, vai dizer o seguinte: os homens serão egoístas, gananciosos, jactanciosos, soberbos, blasfemos, rebeldes contra os pais, ingratos, iníquos e tantas outras coisas que você acompanha aí na sua Bíblia, na qual os homens irão fazer. Essas são as atitudes dos últimos tempos. E tem algo que me chama a atenção quando Paulo vai dizer que eles ainda vão ser mais amigos dos prazeres do que de Deus. Veja, isso aqui é um texto tão atual e tão presente nos nossos tempos que hoje os homens continuam a mesma coisa. Os homens preferem mais os prazeres do que Deus. Agora, o que é que Paulo vai exortar para ele? Para que afaste-se também de todos eles. E aí quando a gente vai para o versículo 14, é aí onde Paulo vai dizer: tu, porém, permanece firme.
Meu irmão, aqui é a primeira lição que o apóstolo Paulo está transmitindo a Timóteo, que está transmitindo também a nós hoje. É para que nós permaneçamos firmes diante de qualquer situação. Agora, precisamos entender uma realidade. Quando nós iniciamos o processo de conversão, que nós estamos eufóricos, com aquele desejo de falar da palavra de Deus, nós tivemos uma experiência com Jesus, na qual a gente está querendo transmitir para outros. Só que no decorrer da vida, das dificuldades, das limitações, dos problemas que vai surgindo no decorrer da missão, no decorrer do anúncio, há necessidade de permanecermos firmes. Meu irmão, minha irmã, nós seres humanos, se nós não buscarmos estar na presença do Senhor, nós podemos cair no pecado, nós podemos se distanciar do projeto de Deus. E aqui Paulo, mediante tudo isso que ainda vai acontecer na visão daquela época, mas também que já estava acontecendo, ele está exortando a Timóteo para que Timóteo permaneça firme. Meu irmão, diante dessa realidade que vivemos, diante de tantas notícias ruins, diante de guerras, diante de pais matando filhos, diante de adultério, diante de tantos pecados, nós como católicos, como cristãos, precisamos permanecer firmes. É isso que Paulo está querendo dizer para nós hoje. Agora, o texto vai continuando. Permanecer firme em quê? E o texto vai dizer, naquilo que aprendestes e aceitastes como certo. Tu sabes de quem o aprendestes. Veja, de quem Paulo, ou melhor, de quem Timóteo aprendeu sobre a fé. Timóteo aprendeu sobre a fé através de sua avó, Lloyd, através de sua mãe, Eunice, e também do próprio Paulo. Eles foram os mestres de Timóteo. Isso nós temos quando nós pegamos o capítulo 1, versículo 5, aqui ainda da mesma carta, vai dizer o quê? Aqui eu vou ler para que vocês consigam entender. O texto vai dizer assim: evoco a lembrança da fé sem hipocrisia, que há em ti, a mesma que habitou primeiramente em tua avó, Lloyd, e em tua mãe, Eunice, e que, estou convencido, reside também em ti. Veja, Paulo está convencido da mesma fé que a avó de Timóteo, que a mãe de Timóteo tinham. Paulo também está convencido da mesma fé que ele aprendeu. Então veja, o versículo 15 vai dizer o quê? Desde a infância conheceis as sagradas letras, ou seja, as sagradas escrituras. Veja, aqui é muito importante, porque Paulo está dizendo que desde a infância, desde criança, Timóteo já conhecia as Escrituras. Veja, quando nós pegamos essa palavra para aplicar nos tempos atuais, hoje, a cada dia que passa, está mais difícil das crianças conhecer Jesus, das crianças compreender as Escrituras. Por quê? Porque os pais não estão mais transmitindo a fé. Porque as coisas que deveriam ser transmitidas não estão sendo transmitidas. E veja que Timóteo, desde a sua infância, já conhecia as Sagradas Escrituras. Agora, o texto continua. Elas têm o poder de comunicar-te a sabedoria que conduz à salvação pela fé em Cristo Jesus. Veja, as Escrituras têm o poder de comunicar sabedoria. Por quê? Porque é por meio dessa sabedoria que conduz à fé em Jesus Cristo. Então veja, a Bíblia, as Sagradas Escrituras é uma pessoa, é Jesus Cristo. Então se nós queremos adquirir sabedoria, nós precisamos conhecer as Sagradas Escrituras. Agora, é interessante que dentro ainda do versículo 15, Paulo quer nos dar uma grande lição. E a segunda grande lição que o texto nos apresenta é o que? Nós precisamos conhecer as Sagradas Escrituras. Meu irmão, minha irmã, que católicos somos nós, na qual nós nem sequer pegamos as Escrituras para ler, nós nem sequer conhecemos as Sagradas Escrituras, a Bíblia. Então, meu irmão, isso aqui
é algo que é para mim e para você. Se nós queremos aplicar a Bíblia na nossa vida, nós precisamos primeiro buscar conhecê-la. Nós primeiro precisamos conhecer Jesus. E como é que nós conhecemos Jesus? Por meio da Bíblia, por meio das Escrituras, por meio da tradição da igreja, por meio do magistério que interpreta o depósito da fé, que é a tradição, a Escritura, e nos apresenta uma interpretação coerente na qual nós devemos viver. Agora, olha o que é que Paulo vai dizer no versículo 16. E aqui eu quero que você preste atenção, meu irmão, minha irmã, que aqui é o X da questão. O versículo 16 vai dizer o seguinte: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para instruir, para refutar, para corrigir, para educar na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, qualificado para toda boa obra. Veja, primeiro Paulo vai dizer que toda a Escritura é inspirada. E aqui eu não quero entrar nos detalhes do cânon bíblico, porque senão a pregação vai ficar mais extensa. Então Paulo quer dizer o quê? Que a Escritura ela é inspirada por Deus e útil. Agora, útil para quê? Primeiro Paulo vai dizer que é útil para instruir. Veja, quantas vezes na nossa vida nós queremos transmitir algo para as pessoas, mas nós esquecemos de buscar o verdadeiro conhecimento da sabedoria de Deus, que é as Escrituras. Então, na Bíblia, nós temos aquilo que Deus quer comunicar a nós. É palavra de Deus. Deus está falando no nosso coração por meio das Escrituras. E às vezes nós desprezamos a Escritura. Veja, a Escritura também é útil para refutar. Observemos que, na realidade em que vivemos, quantas ideologias são propagadas? E se nós queremos combater ideologias, combater heresias, combater aquilo que é oposto à lei de Deus, nós precisamos utilizar as Sagradas Escrituras para refutar tudo isso. Por quê? Porque é dentro do conhecimento bíblico, é dentro do conhecimento de Jesus, na qual a gente transmite aquilo que é sabedoria de Deus. Agora, a Escritura também é útil para corrigir. Veja, essa aqui é uma palavra que a cada dia tem se perdido no meio de nós católicos, no meio de nós cristãos. Por quê? Porque nós vivemos em uma sociedade onde as pessoas não conseguem ser corrigidas, onde as pessoas não têm maturidade para entender que é necessário, muitas vezes, na nossa vida, a correção. Veja, se você está numa vida de adultério, você precisa ser corrigido. Você precisa da confissão. Você precisa de alguém que chegue até você e diga: olha, o adultério é contra a lei de Deus. E às vezes nós não temos pessoas que queiram corrigir. Por quê? Porque utiliza do respeito humano. E o respeito humano faz com que a gente não transmita a verdade. Por quê? Porque a gente fica com receio de que as pessoas não vão gostar. A gente fica com receio de que a gente vai incomodar as pessoas. Mas de fato, a palavra de Deus incomoda. Por quê? Porque é a verdade. Então veja, a Escritura também ela é útil para o quê? Para educar na justiça. Meu irmão, minha irmã, as Sagradas Escrituras é perfeita. Às vezes nós deixamos de ler a Bíblia para querer ler livros de autoajuda ou ler livros de, além de autoajuda, de coaches, de pessoas que querem dar motivações na qual você consegue tudo sem a presença de Deus. Agora, também a Escritura vai dizer a fim de que todo homem de Deus seja perfeito. Para quê? Para que seja qualificado para toda boa obra. Veja, o conhecimento bíblico, o conhecimento das Escrituras nos capacita para viver e aplicar e sermos qualificados para as boas obras, para fazer aquilo que é a vontade do Senhor. Veja, o quanto de ensinamento a palavra de Deus tem para nos dizer hoje. E aqui, o terceiro e grande ensinamento é que nós precisamos utilizar as Sagradas Escrituras para a nossa vida. Eu quero concluir convidando você a rezar comigo,
a orar junto comigo, a pedir o discernimento do Senhor, a ação do Senhor, para que Ele nos ilumine, para que busquemos compreender a palavra de Deus. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pela graça do Senhor abrir os nossos entendimentos para compreender a Tua palavra. E que no dia de hoje, Senhor, que a Tua palavra nos sirva para instruir, para refutar, para corrigir, para educar. Que em nome de Jesus, Tua palavra seja fecunda em nossos corações. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.